tanta coisa de bombardeio e a gente vai mudando, modificando a nossa identidade e esquece de quem realmente nós somos. Exato. E é nesses momentos que a gente é mais atacado, que existe mais levante, que a gente fala, né? É onde a gente mais também, quando a gente se esconde em Deus, é onde a gente descobre realmente quem nós somos. Porque Exato. às vezes a gente tem que... Eu já falei isso aqui, acho que em outros episódios, mas às vezes a gente tem que tampar os ouvidos, ou tampar as vozes pra ouvir a voz dele, né? É verdade. Sobre aquilo que ele tem pra nossas vidas. Tem coisas que a gente não entende, né? Eu acho que às vezes Deus ele vai lá e recalcula toda a sua rota e vai fechando ali algumas portas porque ele quer te colocar no lugar certo. E foi isso que aconteceu, sabe, time? Eu tava aqui em São Paulo, desenvolvendo a minha vida, tava tudo dando certo, tudo ok. Mas aí Deus quis mudar um pouquinho. Ele falou, deixa eu dar uma mexidinha aqui, porque eu tenho um plano pra você lá no Rio de Janeiro. TimeCast, Giovana Budi, episódio 37. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Hoje o TimeCast tá muito especial. Eu tô com uma convidada incrível que eu conheci hoje, mas já considero muito. A gente já entrou no estúdio chorando. Mas ela é incrível, é uma atriz maravilhosa. Eu comecei recentemente a acompanhar o trabalho dela por conta do FIC. E ela, nada mais, nada menos que foi indicada a melhor atriz. Com vocês, Giovana Budi. Aê, muito obrigada. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. É muito um prazer mesmo, ter você aqui. Desde que eu tive a indicação, né, de falar, chama ela pra vir aqui no TimeCast, né, a Verônica. A Verônica maravilhosa. Eu já fiquei super empolgada, assim, pra saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Porque não é fácil, né, a nossa vida, essa carreira de atriz, enfim. E eu tenho certeza que o pessoal que tá em casa, você vai poder ajudar muito eles com a sua história, com a sua mensagem. E eu tenho aqui a sua biografia, eu sei um pouquinho da sua história, né? Estudei, Sim. Mas nada melhor do que você mesma falando pra gente quem é você. Então a nossa primeira pergunta aqui no TimeCast é quem é a Gi? Uau, difícil responder, né? É difícil. Quem é você? Quem é você? A gente já começa com quem é você, porque pra você se apresentar, eu poderia ficar aqui horas falando de você, mas nada melhor do que você mesma, né? É muito difícil falar da gente mesmo, né? Mas, assim, eu sempre tento, sabe, time, buscar como é que Deus me vê. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu sou uma serva dele, alguém que tá aprendendo muito sobre os planos e os propósitos de Deus. E Deus me deu a oportunidade de me formar em artes cênicas. Então, sou atriz, fiz a faculdade Cal. Acho que são tanta coisa, né? Tanta coisa, mas... tantas pessoas, né? Atriz, também faço alguns trabalhos como apresentadora. Gosto muito dessa área de também jornalismo. Também faço produções de conteúdo. Olha! Então, são várias coisas. Depende do momento, do dia. Sou filha de Deus, filha, né, do Antônio, da Rosana Budi, que sempre me incentivaram muito a arte, irmã da Gabriela, esposa do Nelson. São muitas Giovanas aqui. São muitas, né, filha, muitas esposa. versões. Você não é mãe ainda, ainda não, né? Também ainda não. Mas um dia seremos. Um dia seremos. E Gi, me conta como que foi esse teu primeiro encontro com a arte, assim. Como é que você teve esse primeiro encontro? Então, eu comecei fazendo teatro na igreja. Desde criança eu me envolvia muito com as peças, gostava muito de fazer. Minha primeira peça, assim, eu lembro de ter 7 anos fazendo Arca de Noé. Mas, assim, a primeira experiência mesmo que eu vivi já consciente, né, além das apresentações artísticas da igreja, eu, com 13, 14 anos, a igreja que eu fazia parte aqui em São Paulo, na região de Moema, eles começaram a desenvolver um trabalho muito forte com teatro. Uhum. E aí eles contrataram um professor de teatro para dar aula, pra gente desenvolver cada vez mais o trabalho da igreja na parte de arte, de peças. E só que aí começou um grupo maravilhoso que a gente se tornou uma companhia de teatro chamada Viva Moema. E a gente começou ensaiando peças com esse professor de teatro para se apresentar em lugares, enfim,
Eu lembro que minha primeira apresentação foi na Fundação Casa, antiga FEBEM, para jovens infratores. Então a gente tinha esse objetivo de levar a arte como canal de transformação no meio evangelístico, para levar a palavra de Deus. Então meu primeiro contato, assim, que eu lembro, foi esse. Quantos anos você tinha? 13, 14 anos. E eu lembro que a minha primeira apresentação mesmo, fora as que eu apresentava na igreja de teatro, foi na Fundação Casa Antiga FEBEM para jovens infratores. E eu lembro que a gente foi apresentar a peça My Sketch, Everything, que fez muito sucesso da Lifehouse. Era uma Páscoa. E quando eu entrei lá, imagina, eles tinham a minha idade, eu tinha 13 anos, 14 anos, eles tinham a minha idade. E eu lembro que eu comecei a sentir um amor por aqueles jovens, assim, muito forte de Deus. E quando acabou a peça, o pastor líder que, né, cuidava da companhia, ele fez uma oração e todos ali começaram, eu lembro de ver essa cena dos jovens chorarem através daquela peça que a gente tinha realizado naquele dia. E eu nunca esqueço uma conversa que eu tive com um menino, que ele tava lá e ele tinha a minha idade, e ele falou assim pra mim o quanto aquela peça tinha marcado ele naquele dia, que ele era afastado da igreja e que aquele dia ele tinha sentido a presença de Deus que há muito tempo ele não sentia. E eu lembro assim que ele tinha acho que 13, 14 anos também a minha idade. Uau. E era uma realidade muito diferente da minha. Então eu lembro de chegar em casa e falar para meus pais, hoje foi o melhor dia da minha vida. Porque eu senti que Deus tinha me usado ali para levar o amor dele através da peça. E os jovens ali tinham sido alcançados. Então essa foi minha primeira experiência que me marcou para sempre, que eu nunca vou esquecer. Uau. E vieram outras, né? Mas essa foi, assim, uma experiência muito, muito forte que eu vivi naquele dia, assim, muito. E ali naquele dia foi o dia que você resolveu viver disso da sua vida? Como é que foi esse eu vou viver de arte? Vou viver da minha arte na praia. Exatamente. Acho que até hoje eu ainda tô assim, acho que eu quero isso. Mas olha que engraçado, né? Eu sou filha de pastores e o meu pai, ele olhou pra mim e ele via algo, assim. Ele me inscreveu numa escola de teatro, a Macunaíma, aqui em São Paulo. E ele falou, olha, te inscrevi numa escola de teatro pra você se profissionalizar. Então, além das experiências que eu tinha vivido no teatro dentro da igreja, que tinha sido uma marca maravilhosa na minha vida, foi minha primeira experiência, o meu pai viu ali não sei, uma vocação, talvez um talento. E ele sentiu mesmo, e ele me inscreveu na escola de teatro. Eu não fui atrás. Ai, pai, eu acho que eu quero fazer isso. Eu não tinha nem consciência. Eu só gostava, mas eu tinha como um hobby. Eu era muito disciplinada, assim, engraçado. Na escola eu não era tão disciplinada. Mas pras aulas de teatro, assim, eu era super. Eu contava os dias pra chegar o dia do ensaio, e estudava o texto, me preparava. Eu tinha um amor muito grande pela arte. Mas eu era muito nova, eu não tinha consciência que aquilo era um chamado, um propósito. E meu pai enxergou isso. Meu pai e minha mãe. Mas eu lembro que um dia, saindo da escola, meu pai falou, olha, eu vou te levar hoje numa escola de teatro que eu te inscrevi no Macunaíma. E eu tinha, na época, em Alphaville. E ele me levou na aula de teatro, foi muito engraçado. Ele me levou e eu nunca tinha feito parte, assim, de uma aula de teatro no meio secular, só dentro da igreja. E eu amei. Nossa, e aí começou minha trajetória. Aí eu fiz Macunaíma. Daí se formou na Macunaíma lá. Eu não cheguei a me formar no Macunaíma, mas eu tirei o meu DRT, porque a companhia de teatro que a gente tinha lá da igreja se tornou algo tão forte que a gente começou a ir pro Juca Chaves, o Teatro Juca Chaves em São Paulo. A gente ficou em cartaz. Meu Deus! A gente realizou a peça através da companhia, que foi a peça Esther, que a gente ficou em cartaz 6 meses. Ficamos em cartaz também com a Arca de Noé. Então o grupo cresceu muito. A gente tinha, assim, pessoas maravilhosas e com esse objetivo, esse propósito de levar a arte como canal de transformação no meio secular. Então a gente ficou em cartaz. E aí eu cresci muito profissionalmente naquele momento, né? Ainda muito jovem, mas vivendo muita experiência ali em cartaz com a peça, todo final de semana, convivendo com uma galera super profissional, que também muitos vieram do Macunaíma. Então foi incrível, assim. Então eu acabei não me formando no Macunaíma, porque eu já tinha tirado o DRT e já estava ali no mercado desenvolvendo do trabalho. Mas assim, eu fiquei acho que mais de um ano no Macunaíma e foi maravilhoso, assim. Aprendi muito, os professores, enfim. E aí depois eu fui fazer a faculdade, a Cal, e aí eu me formei em artes cênicas. Então, e como que foi essa mudança, assim, pro Rio de Janeiro, né? Porque a Cal fica no Rio. Fica no Rio. E
E você morava aqui em São Paulo. E como Pois é é. que foi isso? Foi uma mudança muito louca na minha vida, muito louca. Tem coisas que a gente não entende, né? Eu acho que às vezes Deus ele vai lá e recalcula toda a sua rota e vai fechando ali algumas portas porque ele quer te colocar no lugar certo. E foi isso que aconteceu, sabe, time? Eu tava aqui em São Paulo, desenvolvendo a minha vida, tava tudo dando certo, tudo ok. Mas aí Deus quis mudar um pouquinho. Ele falou, deixa eu dar uma mexidinha aqui, porque eu tenho um plano pra você lá no Rio de Janeiro. E acabou que no último ano da minha escola, eu tava no último ano, a minha família mudou pro Rio de Janeiro. Mas foi a minha família que mudou primeiro. Meu pai é carioca, eles decidiram mudar pro Rio de Janeiro, minha irmã também, todo mundo mudou. E eu com a minha vida. Mudaram, achei que você tinha ido sozinha, Não fui sozinha, foi Ai, minha família que graças a mudou Deus. primeiro. Ufa, que Acho bom. que se a minha família não tivesse mudado, provavelmente eu estaria em São Paulo. Ai, que bom. Eu achei que você tinha ido sozinha quando eu ouvi, assim, sua história e você me contando um pouco. Eu não Não. tinha entendido que você tinha ido, a família inteira Foi tinha minha ido. família. Mas eu não ia, eu continuei morando em São Paulo, eles mudaram pro Rio. Você ia ficar sozinha aqui. Ia ficar sozinha. Porque como meu pai também trabalhava em São Paulo, então direto ele tava aqui. Ele tava Rio, São Paulo direto. Você tem família aqui até hoje? Tenho, minha família toda é de São Paulo. Tios, primos, todo mundo. No Rio de Janeiro eu não tenho ninguém. Eu tenho um tio no Rio de Janeiro só. E seus pais moram lá até Meus hoje? pais moram até hoje lá. E quem puxou todo mundo foi a minha irmã, que ela recebeu uma oportunidade de trabalho. Aí meus pais sentiram de Deus, eles foram enviados pro Rio de Janeiro. Meu pai é carioca, então ele quis voltar depois de muitos anos, né? Eles tiveram um envio pra lá. E a minha irmã, que levou todo mundo, hoje não tá mais lá. Tá morando nos Estados Unidos, que ela casou com um americano, foi embora. Mas a gente entendeu que... Ele levou vocês pros Estados Unidos também. Exatamente, quem sabe, né? Mas assim, cara, ela foi o principal motivo de todo mundo ir pro Rio. E agora ela não tá mais lá, mas a gente entende que foi um propósito de Deus, de ter colocado ela ali pra todo mundo se movimentar de alguma forma. E hoje a gente entende o propósito, né, de estar ali. E eu fui porque, assim, minha família tava lá, mas eu tava com a minha vida aqui em São Paulo. Falei, não, de jeito nenhum, vou mudar pro Rio de Janeiro. E acabou que eu fui passar o Natal com eles, e aí eu senti de Deus, fica. Aí eu, como assim, Deus, fica? Não, tem muita coisa pra fazer em São Paulo. E aí eu senti muito forte, assim, no meu coração, através de um culto que eu fui também, que Deus tinha planos pra mim ali. E eu comecei a sentir um desejo de morar no Rio de Janeiro, que não era mais pra eu voltar pra São Paulo. E aí eu larguei tudo aqui em São Paulo e mudei pro Rio de Janeiro. Aí comecei minha vida lá, e aí eu tava até contando, porque eu queria muito emendar a escola com a faculdade. E janeiro, que foi o período que eu mudei pra lá, não tinha mais nenhum vestibular pra fazer. Tinha 2 faculdades só pra fazer em janeiro. Tinha a Cal, que era artes cênicas, mas que eu não queria fazer porque eu já tinha uma experiência ali com a Cunaíma, eu já tinha o registro profissional do ator. E tinha a faculdade de comunicação na Lagoa Rodrigo de Freitas, que era o que eu queria fazer. E aí, quando eu fui me inscrever para fazer a faculdade de comunicação, a faculdade tinha falido naquela semana. Aí só tinha mesmo para fazer a Cal. Aí, sem querer, eu entrei na Cal. Falei, vou fazer só 6 meses para não ficar parada aqui no Rio. E aí depois eu saio no meio do ano e vou prestar vestibular para outras faculdades, né? Tinha um Enem também. Só que aí quando eu entrei na faculdade de artes cênicas, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí eu me formei na Cal e assim, não me arrependo em nenhum momento. Amei ter me formado lá, aprendi muito. Ai, que bom. E aí Todo começou. mundo que eu conheço que fez Cal amou, assim, sabe? Amei. Que muda, assim, a sua perspectiva, né? O que Muito. você mais gostou lá na Cal, assim? Nossa, que tantas lá coisas. é mais teatro, é mais cinema, mais eu fui uma das audiovisual? primeiras turmas da faculdade da Cal, né? Eu fui a 10ª turma da faculdade. Então, eles estavam desenvolvendo bastante, assim, a questão das aulas, das turmas, do que eles iam desenvolver. Então, não tinha aula de audiovisual, de cinema e televisão, mas não era tão forte como tá hoje. Hoje eu já tô sabendo que tá bem mais forte. Então, na minha época, era mais voltado para teatro mesmo, dramaturgia. A gente teve contato com vários tipos de arte, né? O surrealismo, o realismo, Stanislavski, vários... Experimentamos várias coisas. Isso que foi legal. Porque eu acho que a faculdade é um lugar de você experimentar. Pra você entender até o que você gosta. E todos os períodos a gente tinha professores diferentes que vinham com uma linha de teatro, que vinham com, né, uma inspiração de algum dramaturgo. E a gente aprendeu muito, assim, foram várias experiências, mas eu acho que o que eu mais aprendi foi sobre a vida. Eu tive contato ali com pessoas que me ensinaram muito. A minha turma, assim, maravilhosa. Até hoje eu tenho contato com algumas pessoas de lá, os professores.
eu acho que eu me tornei uma outra Giovana, sabe? Eu aprendi muito com eles, assim, a correria da galera. Porque eu vim de uma outra realidade, eu vim de um lugar muito privilegiado, sabe, time? Eu sempre tive pais que me apoiaram, eu tive pais que me incentivaram, eu tive uma estrutura. E eu tive contato ali com pessoas que não tinham uma estrutura, pessoas que eram muito guerreiras, pessoas, assim, batalhadoras, que saíram das suas cidades, que foram atrás de um sonho, de um propósito, de fazer teatro. Pessoas, assim, que eram incansáveis e não estavam reclamando de nada. Então, essa galera que eu conheci nesse meio, eles me ensinaram muito sobre a vida. E eu comecei, assim, acho que você viveu um processo de transformação interior. Eu comecei a agradecer por coisas que eu não agradecia. Eu comecei a enxergar a minha vida de uma forma muito diferente, valorizar coisas que eu não valorizava. Porque eu cresci, assim, num lugar, como eu te falei, de muitos privilégios. Meus pais sempre me ensinaram muita coisa da vida. Mas, assim, conviver com essa galera, com a turma que eu tive de teatro lá, me ensinou muito sobre perseverança, sobre, cara, é isso que eu quero, vambora, vamos fazer acontecer. Então, assim, eu poderia aqui ficar falando várias experiências que eu vivi, mas eu acho que o que eu mais aprendi na faculdade de teatro foi sobre a vida, sabe? Hoje, esse seu lado, assim, comunicativa, expressiva, criativa, ele veio... Você já nasceu assim ou você foi desenvolvendo? Você era tímida e depois foi desenvolvendo? Como é que foi isso? Como é que foi? Então, meus pais falam que até 6 anos eu fui uma criança muito tímida. Uma criança muito quieta. Eu só queria minha mãe. Eu era meio assim, na minha e muito observadora. Diferente da minha irmã. Minha irmã era toda comunicativa. Eu já era assim, bem observadora, sabe? Ficava olhando as pessoas. E meus pais falam que a partir dos 6 anos eu mudei completamente. E eu comecei a imitar pessoas. Então eu imitava cantores, imitava pessoas do nosso grupo ali. E todo mundo parava, ficava me vendo e dava risada. Porque eu pegava, assim, o jeito da pessoa, sabe? Através dessa observação que eu acho que eu fiz nesses 6 anos. E aí eu comecei a desenvolver uma criança muito engraçada, segundo os meus pais. Porque eu comecei a imitar as pessoas. Porque a gente tem isso, né? O ator, ele tem do imitar, né? Olhar. Porque a gente... Observar. O nosso maior material é o outro. É olhar pras pessoas e ir pegando o jeito que ela fala, o jeito que ela se veste, o jeito que ela anda, o jeito que... Então, é o observar. É o observar. E a gente vai... fazendo aquilo igual, né? Acaba imitando mesmo. Não, muito engraçado. E aí meus pais contam isso, que eu adorava imitar Ivete Sangalo, eu imitava cantores, assim. E eu amava ver as pessoas se divertindo, eu amava as pessoas dando risada. E engraçado, eu não tinha vergonha. Mas eu fui uma criança tímida. Eu lembro que na escola, eu era uma outra Giovana. Eu tive um período, assim, da escola de 9, 10 anos, que foi um momento que a gente mudou de bairro, e eu fui para uma escola nova e eu sofri bullying naquela escola. Eu lembro que eu era, assim, muito tímida, eu tinha muita baixa autoestima, muita insegurança, muita comparação, assim, porque eu não me sentia inteligente, a educação física era a última a ser escolhida, eu não tinha amigos naquela escola. Eu passei por um momento muito difícil nessa fase de 10, 11 anos. E eu lembro que para apresentar um trabalho lá na frente, eu não queria ir pra escola, passava mal, tremia. E o teatro me ajudou muito, muito mesmo. Porque depois, quando eu mudei de escola e eu fui para um outro ambiente, onde eu me senti mais acolhida, e foi quando eu comecei a fazer teatro na igreja, eu acho que a arte, assim, ela me abraçou de uma forma onde eu pude ali expressar o que eu tava sentindo. E às vezes eu não tinha vergonha de fazer um personagem, mas eu tinha vergonha de ser eu. Interessante isso, né? Sim. Na hora de ir pro palco, eu conseguia ali, de uma forma muito tranquila, interpretar aquele personagem. Mas se eu tivesse que, talvez, apresentar alguma coisa na escola, eu já ficava muito nervosa. Então, o teatro me ajudou e eu acredito também que a presença de Deus, o meu relacionamento com Deus, eu comecei a entender também, assim, quem eu era, sabe? E começar a me sentir mais segura comigo mesma. Que eu não precisava ser um personagem pra talvez fazer o outro rir ou pra me sentir segura, mas que eu podia ser eu. Se esconder, né? Exatamente. Se esconder atrás dos personagens, mas que você podia ser você mesma. Então, eu acho que a arte, o fazer teatro e também o meu relacionamento com Deus, acho que me trouxe esse lugar. Eu posso ser vulnerável. Eu posso ser eu,
sem medo do julgamento, sem medo do que as pessoas vão falar, porque eu vivi essa marca muito profunda de rejeição na escola. Então eu tinha muita insegurança comigo mesma. Eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. Eu tinha esse sentimento de querer me sentir aceita naquele grupo. Então eu acho que, assim, depois eu entendi que é ser aceita, né? O que é? E o meu relacionamento com Deus me fez, acho que, aceitar quem eu sou. Aceitar a minha vulnerabilidade, as minhas dificuldades. O meu corpo, a minha imagem. Então, tudo isso, assim, que é uma fase muito difícil da adolescência, que você passa por muita mudança, né? Que a gente acaba, às vezes, se sentindo um pouco um peixe fora d'água. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo da rejeição, muito medo do que as pessoas iam pensar pelo bullying que eu vivi, entendeu? E você viveu tudo aqui em São Paulo, esse bullying? Foi aqui em São Paulo. Foi durante, assim, uns 2 anos de uma escola que eu mudei. E que hoje o que eu vejo que faz parte do meu propósito. Eu precisava passar por isso. A gente, os nossos maiores desafios, né? As nossas maiores dores têm a ver com o nosso propósito. Tem a ver com o nosso propósito. É que, claro, que quando você tem 10, 11 anos, você não sabe se defender. Sim. Você não sabe falar pra você mesmo, calma, vai ficar tudo bem. Sim. Vai lá, enfrenta, né? Então eu tinha muito essa questão da baixa autoestima. Eu senti uma rejeição muito forte naquela escola pelas palavras, piadas que falavam de mim. Hoje, já aproveita que você tá falando sobre isso. Eu sempre peço no final, mas no final eu peço de novo. Já faz já dá uma mensagem pras meninas ou meninos que passam por isso que você passou. Já deixa uma mensagem pra eles agora. Porque agora que me veio, deixa uma mensagem pros adolescentes que têm passado por isso hoje na escola. Que eles têm problema de rejeição. O que você hoje, atriz maravilhosa, indicada ao Oscar cristão, pode falar pra essas pessoas que estão em casa sofrendo por causa de bullying na escola? Vou mandar uma mensagem. A câmera é toda sua. Então, quero falar pra vocês o seguinte. Eu sei que dor é essa. Às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente não entende. Palavras que a gente escuta que doem, que machucam a nossa alma. E que às vezes você se pergunta, né? Por que eu tô passando por isso? Quem sou eu? Mas eu quero te falar que existe um Deus maravilhoso, um Deus Pai, que tá aí pra te abraçar e pra falar quem você é. Quando eu entendi quem eu era em Deus, eu fiz as pazes comigo mesma. Eu me abracei, eu me acolhi. E eu entendi que às vezes realmente a gente não vai agradar todo mundo. Às vezes a gente não tá no padrão daquilo que as pessoas esperam, mas o mais importante é você agradar o coração de Deus, é você olhar pra você se aceitar, você se abraçar e não ter medo nunca de falar o que você tá sentindo, de falar, sabe, o seu sentimento. Não ter vergonha jamais disso. Abra o seu coração, mostre as suas feridas pra quem você confia e principalmente pra Deus, porque Ele vai curar, Ele vai tratar, porque a palavra fala que até mesmo a dor coopera pro nosso bem. E hoje eu vejo que passar por aqueles dias difíceis de rejeição, de comer o lanchinho sozinha no banheiro, porque eu não tinha amizade. Hoje eu vejo que isso foi muito importante para eu conhecer o meu melhor amigo, que é a presença de Deus. Então, quando você se sentir sozinho, como se ninguém te compreendesse, fala com esse melhor amigo, que ele vai te abraçar e ele vai falar pra você quem você é. E eu tenho certeza que as suas dores, as suas dificuldades, Deus vai sim transformar no seu maior testemunho. Porque sabe, time, hoje eu vejo que de alguma forma a gente sabe que existe o bem e o mal, né? E o mal ali, naquela minha vulnerabilidade de 10, 11 anos, onde eu não sabia me defender, ele quis gerar uma marca de rejeição muito forte na minha vida. Pra falar assim, olha, você nunca vai falar em público. Você nunca vai conseguir se expressar. O seu nome é rejeitada. O seu nome, sabe? É tantas coisas ruins. Não queriam esconder Davi? Porque qual era o projeto de Deus na vida dele? Pra ele ser rei. Pra ele ir pra guerra. E queriam fazer o quê com ele? Excluir. Esconder. Mas quando a gente tá escondido em Deus, na hora certa o Senhor nos levanta. E o inimigo sabe que Deus tem algo grande pras nossas vidas. Ele vai fazer de tudo pra parar a gente, sabe? Sim. Mas aonde o inimigo se levanta é a área que você vai mais testemunhar. Aonde tá o seu testemunho, onde tá o seu propósito. Amém. Nossa. E que incrível é isso, Gi, porque a gente fica hoje, ainda mais hoje no mundo que a gente vive de internet, de ilusão, de perfeito, de isso, é aquilo, vaidade, de né? vaidade. Tem distorcido tantos valores, né, Muito. das nossas crianças, dos nossos adolescentes, até da nossa geração mesmo, né? É verdade. Que a gente é adulto, né? Então a gente tem que, é que nem que você falou, né? Tanta coisa que de bombardeio e a gente vai mudando, modificando a nossa identidade e esquece de quem realmente nós somos. Exato. E é nesses momentos que a gente é mais atacado, que é
que existe mais levante, que a gente fala, né? É onde a gente mais também, quando a gente se esconde em Deus, é onde a gente descobre realmente quem nós somos. Porque Exato. às vezes a gente tem que... Eu já falei isso aqui, acho que em outros episódios, mas às vezes a gente tem que tampar os ouvidos, ou tampar as vozes pra ouvir a voz dele, né? É verdade. Sobre aquilo que ele tem para nossas vidas. Então é muito louco, porque às vezes a gente tá passando por um momento muito triste em casa, depressivo, né, ansioso, não tem vontade de fazer nada. Mas às vezes é nesse lugar que Deus vai te encontrar. É né? verdade. E vai te mostrar realmente quem você é. Porque talvez na correria do dia a dia, nos seus compromissos, ou na sua escola, tudo né, onde tá acontecendo tudo, na faculdade, você não vai ter tempo de ouvir. Mas às vezes quando a gente para e fala e entra no casulo e ouve a voz dele, né? É onde a gente consegue realmente se conectar com nós mesmos. E quando aconteceu isso com você se tornou essa artista maravilhosa. Você foi. Eu queria que você contasse também um pouquinho, depois que você se formou na Cal, porque a gente já vai passar pra sua carreira, mas eu queria que você contasse da sua viagem pra África, missionária. Sim, eu falo que existe uma Giovana antes e depois dessa missão que eu fiz na África. Porque eu tava no último ano da faculdade. Sim. E vivendo experiências maravilhosas, mas eu tava sonhando muito os meus sonhos e esquecendo de sonhar os sonhos de Deus, sabe? Sim. Quando você se coloca em primeiro lugar e esquece de colocar Deus em primeiro lugar, era um pouco o que tava acontecendo. E no último ano, uma pessoa sentiu no coração. Hoje eu sei quem é, mas naquele período ela não quis falar que era ela. Ela sentiu no coração de comprar uma passagem pra eu ir pra África, pra uma escola de missões. E Uau. tia Angelita, mandar um beijo pra ela. E ela comprou uma passagem pra mim. E eu fui, sem entender nada. E eu achava que eu ia, de alguma forma, fazer algo naquele lugar. E foi completamente o contrário. O que eu recebi de amor, de coisas tão maravilhosas, assim, não tá escrito, sabe, time? Porque foi naquele momento que eu vivi a minha maior experiência com Deus. Eu falo que eu já conhecia a Deus, eu já tinha muito temor, mas foi lá na África que eu entendi que eu estava aqui na Terra, não só para falar, Deus, eu te amo, mas eu estava aqui também para realizar os sonhos dele. E lá eu vivo uma experiência muito profunda com Deus, porque eu estava meio perdida do meu propósito. Sim. Um pouco perdida, assim, como eu falei, sonhando só os meus sonhos, minha carreira, os meus desejos, a minha vontade. E eu tinha colocado um pouco de lado aquilo que era a vontade de Deus para mim. E aí Deus me leva lá para falar, olha, deixa eu silenciar um pouquinho as coisas da sua vida, tá muito agitado aí, né? Muitas vozes, muitas atrações e distrações. Vem aqui, minha filha, que eu quero falar com você. Vamos conversar. Vamos conversar. Na África. Eu não tô conseguindo falar com você, filha, porque você tem tantas vozes, né, ao seu redor. Deixa eu separar você aqui por um tempo pra, né, você Quanto conseguir tempo me entender. você ficou na África? Foram 45 dias. 45 dias você tinha se formado já? Não, eu tava no último ano da faculdade, no período de férias. Nossa, Julho de 2016. E assim, foi Quantos incrível. Anos você tinha? 18? 20 anos. Super nova. Super nova. E lá, assim, eu vivi experiências que me constrangeram, porque eu tava passando um momento financeiro muito difícil. Então, assim, teoricamente, eu não tinha condição de estar ali, naquela viagem. Mas eu ganhei tanta coisa ali. E eu senti, eu falei, cara, olha isso, Deus tá me chamando pra esse lugar. No momento que eu não tenho nada pra entregar pra ele, ele tá me abraçando e falando assim, o quanto ele me ama, me constrangendo com o amor dele. E eu senti exatamente isso. Eu fui recebendo tantas coisas maravilhosas da parte de Deus e de pessoas incríveis que eu conheci lá, que eu não me sentia merecedora daquele lugar. Sim. E aí foi naquele momento que eu falei assim, sem eu merecer, olha tudo que Deus me entregou. Agora eu vou continuar minha vida no meu egoísmo, vivendo só pra minha vontade? Não é possível. Olha o quanto eu recebi de Deus. Eu quero sonhar os sonhos dele. Eu não quero só que ele faça a minha vontade. Eu quero fazer a vontade dele. Sim. E foi quando eu falei, eis-me aqui, Senhor. E eu lembro de um dia, assim, realmente quebrantado. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu não quero mais viver a minha vontade, mas eu quero viver a sua. O que eu preciso renunciar? Nossa. E a gente não renuncia por obrigação, por religiosidade, porque alguém mandou. Não é sobre isso o nosso relacionamento com Jesus. Não é regra. Não é sobre ir na igreja, né? E de domingo e tomar ceia. Exatamente, você não é obrigada a nada. Você não é Você obrigado. faz por amor.
É um sacrifício de amor. Porque você entende que a vontade dele é muito melhor que a sua. E eu precisava, sim, sabe, me deixar algumas coisas pra Deus voltar a ter o primeiro lugar na minha vida. Sim. E um dia eu tava numa ministração que falou isso. Quem você tem colocado em primeiro lugar? Quem tá ocupando o lugar de Deus na sua vida? Então será que isso é de Deus pra você? Porque aquilo que vem pra ocupar o lugar dele, eu não sei se é a vontade dele pra você. E aí eu falei, Senhor, tem coisas que tá em primeiro lugar que eu preciso tirar hoje, sabe? Porque eu acredito nesse evangelho de renúncia por amor. Ele entregou a própria vida dele. Ele falou, Pai, se preciso for, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então é uma entrega de amor. Então, quando você conhece esse amor, que é muito diferente de uma religião, você fala assim, eu não quero a minha, eu quero a sua. E foi isso que aconteceu, sabe, na África. Foi tanta experiência que eu vivi lá, que eu falei, não é possível que eu vou voltar pro Brasil e minha vida vai continuar a ser a mesma. E aí eu falei, eis-me aqui. E a ponto de falar, se o Senhor não quiser mais que eu viva a minha vida profissional na arte, se o Senhor tem algo diferente pra mim, eis-me aqui. Eu não quero mais os meus sonhos, eu quero os seus. E eu, por um tempo, é muito louco isso que eu vou falar, mas que faz parte muito da minha trajetória, que foi uma transformação que eu vivi interior, sabe, time? Eu senti muito Deus falando assim pra mim, volta pra sua casa e honra seus pais. Olha. Eu precisava voltar, eu acho que a viver o simples, sabe? Porque eu tava numa vida, assim, muito agitada, muito, muito louca, tal. É que foi algo específico que Deus falou pra mim. Então eu achava que Deus ia fazer tanta coisa fora e, na verdade, Deus queria trabalhar dentro. E aí foi quando eu volto da África, assim, e eu passo um tempo antes de voltar pra carreira de atriz, porque eu não sabia se eu ia voltar ou não. Eu tinha entregado ela pra Deus, eu falei, Deus, eu vou acabar a faculdade, obviamente, mas agora eu quero os teus processos pra mim. Eu aceito os teus processos pra mim, ainda que doa. Porque pra eu entregar a carreira, eu acho que era a coisa mais difícil pra mim, porque era a coisa que eu mais amava. Era a vida na arte, que eu vivia há muitos anos. Eu já tinha, assim, todos os sonhos e desejos onde eu queria chegar. Isso realmente estava em primeiro lugar na minha vida. Eu amava estar no meio da arte, desenvolvendo os trabalhos como atriz. Esse sempre foi, assim, realmente um sonho. E quando eu senti essa experiência com Deus, de Deus falando assim, entrega, porque eu tinha entendido que não era sobre a arte, mas era sobre o propósito. Sim. Qual era o propósito dele pra mim? E eu falei, eu aceito os teus processos, ainda que doa. Eu quero ser transformada e me tornar na mulher que o Senhor quer que eu seja. Eu não quero mais ter o sentimento e sabe quando você é menino e você quer tudo do seu jeito, né? Criança, que você faz birra com Deus. Não, eu quero desse jeito, eu quero isso. E eu falei, cara, eu preciso amadurecer a ponto de falar, Deus, que o Senhor quer pra mim? Quais são os processos? Qual é o tempo de agora? Será que agora é o tempo de aplausos? É o tempo de realização? É o tempo de sucesso? Ou é o tempo de eu ficar escondida aqui no secreto com o Senhor, te obedecendo no simples? Então eu precisei aprender a voltar nessa humildade de falar, o que o Senhor hoje tem pra mim? E eu lembro, assim, até muito engraçado isso que eu vou falar, mas assim, eu lembro às vezes de eu acordar e falar, o que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? O que nós vamos fazer hoje, Deus? E aí eu lembro dele falar assim, ora pelo seu pai, ora pela sua mãe. E eu voltei, sabe, a simplicidade, que eu tava muito distraída. E aí acho que foi nesse momento que eu comecei a construir minha carreira, sem saber que eu tava construindo minha carreira. Mas voltar, acho que à origem e a verdade que Deus queria trazer pra mim, sabe? Mas e por que você fala assim que, mesmo sem querer, você tava construindo sua carreira? Agora eu quero saber. Eu também, pois é. Eu acho que, assim, eu precisava sair um pouco... Eu não sei, essa é a minha percepção, mas eu acho que eu precisava voltar a uma simplicidade, uma verdade que eu não tava vivendo. E eu acho que a arte, ela tem tudo a ver com verdade. E quando você entende aquilo que Deus tem pra você e você aceita os processos, ainda que Ele te separe por um tempo, você passa a viver uma verdade. E eu acho que é isso que importa. É você viver a verdade que Deus tem pra você naquele momento, sabe? Porque às vezes a gente acha que é sucesso? Ah, sucesso é quando você é aplaudido, sucesso é quando
você tá ganhando X valor de salário. Sucesso é quando você tá realizando o seu maior sonho. Não sei. O sucesso para você é diferente do sucesso para Deus. Entende? Então, talvez para mim, naquele momento, eu precisava entender o que era o sucesso de Deus. E eu precisava que ele me quebrasse. Sabe que quando ele fala na palavra que ele quebra o vaso? Eu precisava me permitir ser quebrada por Deus. Para voltar ao projeto original dele para mim. Então, você construir a casa na rocha. Então, o que é sucesso? Para mim, o sucesso hoje é eu estar no Kairos de Deus, que é no centro da vontade de Deus, a vontade perfeita dele para mim. E às vezes a vontade que ele tem para você hoje, como eu falei, era orar pelo meu pai e pela minha mãe, longe de câmera, longe de aplauso, longe de qualquer coisa. Eu precisava voltar a ser fiel no pouco. E a palavra fala, né? Seja fiel no pouco e sobre muito eu vou te colocar. Então eu vejo a história de Davi. Davi, ele estava sendo fiel naquilo que era a vontade de Deus naquele momento para ele, que era cuidar das ovelhas do seu pai. Ele estava obedecendo o seu pai. Enquanto os outros irmãos estavam ali sendo preparados no exército, tendo um holofote, tendo um status. E Davi não. Davi estava simplesmente obedecendo a direção do seu pai, que era cuidar das ovelhas, escondido. Mas era naquele lugar que Deus estava preparando ele, segundo o propósito que Deus tinha para Davi. Então, Deus, os processos que Deus permite para você, que às vezes é longe do holofote, longe da vaidade, longe dos aplausos, longe daquilo que a sociedade fala que é sucesso, é nesse lugar que Deus está te preparando para aquilo que Ele tem. Sim. É no secreto, é escondido. Porque Ele vê o que ninguém vê. A palavra fala, eu vejo o coração. O homem vê a aparência. Mas eu vejo o coração. E, time, eu sei que tudo que eu conquistei, assim, claro, né, eu vejo como uma conquista. Porque a gente sabe que no meio da carreira do ator é muito difícil, né, certas coisas. Então, tudo que eu vejo que Deus abriu a porta pra mim, eu sei que foi Ele. Porque eu aceitei o plano dele. Sim. Porque eu não tava ali, o meu objetivo nunca foi ali, fazer sucesso, ganhar o prêmio de melhor atriz. Isso aí, glória a Deus, é uma bênção. Mas pra mim o mais importante é fazer a vontade dele, é dormir de saber, hoje eu fiz a vontade do meu pai. E às vezes a vontade dele, muitas vezes, né, não é a mesma que a nossa. Às vezes realmente não é a mesma que a nossa. Mas é a ponto de você falar, Senhor, eu vou te agradecer no dia que eu vou estar ali, cuidando das minhas ovelhas, só obedecendo a voz do meu pai. E também vou te agradecer no dia que eu matar o gigante e todo mundo me aplaudir. Matar o leão, depois o urso e depois o gigante. Exatamente. Porque, e tem isso também, né? As pessoas acham que a gente não vive um processo para viver as consequências, né? As vitórias, né? As vitórias, porque quando Davi matou Golias, ele já tinha matado, Deus já tinha preparado ele para aquela guerra. Né? É verdade. E as pessoas acham assim, não, ele chegou lá com uma pedra e ganhou, e levou a esposa pra casa. Exato. Só que não. O cara já tinha passado mó perrengue, já tinha matado o leão, o urso. Nossa, sozinho. Quantos processos, Senhor. Quantos processos. Que ninguém viu. Ninguém aplaudiu, ele não ganhou nada. Não ganhou nada, mas Deus viu. Exatamente. E é sobre isso, né? Porque sobre às vezes isso. a gente quer o resultado, mas não quer passar Total. o processo. Não, e eu falo isso, mas eu já tive vários momentos, assim, falando um pouco da carreira, que eu queria muito que Deus abrisse uma porta pra mim, numa emissora. Cara, e Deus não abria. E aí eu tinha uma conversa com Deus, eu falava, Deus, eu tô aqui, ó, fazendo tudo certo, me preparando, tudo. E aí eu via, né, aquela coisa da comparação, várias pessoas ali entrando em algumas produções que eu queria estar e eu não. E eu esquecida, e aí às vezes isso até entrava em conflito. Eu falava assim, por que eu faço o teste e não passo? Por que eu luto, tô fazendo aqui tudo certo, eu não tô atrás de aplauso, sucesso, só quero fazer meu trabalho, meu ofício que eu estudei. E as portas fechadas. Aí você fala, Deus, mas por quê? Por quê? E né? por Eu quê? fiz tudo certo. E por quê? Porque a vontade dele não é a mesma que a nossa. Será que aquela porta naquele momento era o melhor pra mim? Na minha visão, sim. Minha visão humana, limitada. Mas e na visão de Deus? Será que aquele lugar realmente era o lugar que Deus queria que eu tivesse? Sim. Verdade. Não sei. Às vezes é no silêncio. Às vezes é na espera. Que você vai estar mais perto dele e vivendo realmente o seu propósito. Porque Deus, ele sabe o que está do outro lado da porta. Você não. Ele vê o que a gente não vê.
E às vezes ele fecha uma porta porque ele sabe que naquele momento, aquele lugar não é o melhor pra você. E por isso que a gente precisa confiar. Senhor, eu não entendo por que o Senhor não abriu, mas eu confio. É a visão de cima, né? É a visão de cima. A gente tem a visão de frente, Deus tem a visão de cima. Então, às vezes, ele impede, mas é porque ali na frente tem um obstáculo, tem uma Exato. coisa, ele tá te... Isso é um livramento. Um livramento. E eu falei pra ele que eu não quero mais abrir uma porta que não foi ele que abriu. E eu tô segurando a porta assim, com a força do meu braço, implorando pra que a porta fique aberta. Eu não quero. Aquilo que vem dele, é ele que vai abrir. Porque assim, a gente às vezes insiste, mas só ele sabe o que é melhor pra gente, né? Claro que a gente vai fazer a nossa parte. Sim. A gente vai lutar, a gente vai fazer, eu tô ali, né, me movimentando. Mas também eu não posso fazer a parte de Deus. Sim. Aquilo que ele tem pra você, É só onde ele opera o pode fazer. milagre, né? O milagre só acontece no lugar onde a gente não pode fazer nada. Aonde eu não alcanço, É. eu descanso. É, exatamente. É verdade. Nossa, amei essa frase, onde eu não alcanço, Essa frase eu ouvi de descanso. uma pessoa que eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu ouvi essa frase e me marcou. Aonde eu não alcanço, eu descanso. Hoje, quando que as portas se abriram? Ai, meu Deus, essa parte boa, né? Chega de choro, de lágrimas, vamos falar Agora de me conta vitória. quando que a porta abriu. Então, olha, foi muito incrível. Eu passei anos, assim, trabalhando em outra área. Eu realmente desisti da carreira de atriz. Desisti, assim, lá no fundo, tinha um sentimento de... Ai, Senhor, eu queria voltar, mas amém, que seja feita a tua vontade. Eu fui trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos por algum tempo. E lá eu era responsável... na parte de levar pessoas com vulnerabilidade social para projetos culturais. Então, para teatro municipal, para eventos, né, de cultura, para dar acesso para pessoas com vulnerabilidade social à cultura, à arte. Então, foi um trabalho maravilhoso. Dava aula de teatro, oficinas. Trabalhei em vários abrigos do Rio de Janeiro. Aprendi muito. E aí, olha só o que aconteceu. Veio a pandemia, 2020... tava tudo dando certo, tudo bem. Aí aconteceram uns episódios bem difíceis na minha vida. Sabe aquela história assim, Deus, eu fiz tudo certo e começou tudo a dar errado? Aquele momento que Deus tá recalculando a rota, né? O famoso Waze, quando fala, você entrou no caminho errado, vamos mudar aqui. E Deus recalculou minha rota, time. Assim, eu tava muito bem profissionalmente. Aí veio a pandemia, aí eu fui demitida, saí do trabalho, teve um corte mesmo na prefeitura, mudou muitas coisas lá, a gestão. Eu fui nessa onda de demissão, eu fui uma das. Eu tava num noivado, que aí também terminei o noivado, aconteceram umas situações. Então, assim, em 3 meses, minha vida mudou completamente. Em 3 Uau. meses, eu tava bem profissionalmente, eu tava ali, noiva, prestes a casar, tudo acontecendo. Aí, daqui a pouco, assim, mudou tudo. Tive esse rompimento, depois... Saí do trabalho, pandemia, peguei Covid. Ai, olha, foi uma loucura. E aí eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. E aí eu comecei a ler um livro muito bom do Thiago Brunet, que falava assim, seja coerente com aquilo que você quer. E aí, nesse processo de cura, de tentando entender, Deus, o que aconteceu, o que o Senhor quer de mim e tal. Eu falei assim, e aí eu ouvi Deus falando assim pra mim, o que você quer? Pela primeira vez. E eu tinha até, assim, falado assim, cara, eu não vou falar de arte com Deus, porque eu acho que Deus nem tem mais isso pra mim. Sabe aquela coisa que você acha que é uns... ficou pra lá? Isso já tinham passado muitos anos, né? 4, 5 anos. E aí eu falei... Aí eu fechei os olhos. E eu falei, aonde eu me imagino? E aí me veio um estúdio. Ou seja, no meu coração, qual era o meu desejo? Era de estar num estúdio, era de estar no audiovisual. E aí eu vi um estúdio e eu falei, Deus, eu queria muito trabalhar num estúdio. Eu queria muito voltar com a minha carreira de atriz. Mas eu não sei se é isso que o Senhor quer. Eu até fico emocionada, sabe? Porque eu me dispus em fazer a vontade de Deus. Mas Deus perguntou pra mim também, o que você quer agora? Porque eu acho que Ele me separou por um tempo pra me preparar. Pra que também o meu sentimento não fosse um sentimento errado. De estar ali pelo sucesso, de estar ali, sabe? Mas pra eu estar ali por um propósito pra Ele. Pra entregar a honra e a glória pra Ele. E eu falei, Deus, eu quero muito trabalhar com arte, mas eu não quero fazer nada que chateie o teu coração. Eu quero que os meus personagens, eles agradem o teu coração. Eu quero que através de mim as pessoas sejam alcançadas. Mas eu não sei se é isso que o Senhor tem pra mim mais. E eu quero fazer a tua vontade, sabe? Eu sempre tive esse temor. E aí o Senhor começou a colocar um desejo tão forte de voltar a trabalhar nessa área. E eu falei, então eu vou voltar.
E aí as coisas começaram a abrir na pandemia, eu vim fazer teatro aqui em São Paulo. Todo final de semana eu pegava um ônibus e vinha pra cá fazer teatro Unici. Ah, você fez teatro Unici? Fiz. Depois da pandemia? Foi em 2021 que eu fiz. Não fiz o curso todo, eu fiz um curso, se eu não me engano, de férias. Que eu acho que duraram 3 meses só. 3 meses aos sábados. Ah, você fazia no sábado. Eu Aos fazia sábados. durante a semana. Durante a semana. 2021? 2021, que foi quando eu vim embora pra cá. Então quase Eu que a gente fazia se tipo encontra. terça e quinta, lá quase que a gente se encontra. Meu Deus. Aham. Eu fazia aos sábados. E E aí aí? eu voltei a fazer teatro. Olha, time, eu vou ser muito sincera com você. Quando eu voltei pro palco pela primeira vez pra fazer o ensaio, eu falei, Senhor, é isso que eu quero, sabe? Eu amo isso, eu amo fazer teatro, eu amo estar na arte. E aí o Senhor falou... E aí eu orei, eu pedi um sinal pra Deus. Eu falei assim, Senhor, se eu não tô louca, se esse sentimento não é o meu coração enganoso, abre uma porta pra mim. Eu fui ousada, sabe? Eu já falei assim pra Deus, abre uma porta pra mim. Me dá um sinal de que o Senhor tá nisso. E eu não tinha gente, não tinha agência, não tinha nada. Aí eu tentei, eu conversei com uma produtora de elenco. Eu fiz uma consultoria. E ela falou, Giovana, você precisa renovar seu material, você precisa fazer videobook. Você precisa fazer self-tape. Nem sabia o que era self-tape, tava anos longe do mercado. Eu não sabia nem o que era self-tape, era tudo novo pra mim. Você precisa fazer suas fotos. E aí eu fui, time, fui atrás de tudo. Eu falei, porque Deus vai fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha, né? Não posso esperar um milagre acontecer sem eu não agir. E esse livro do Thiago Brunet falava assim, você precisa ser coerente com aquilo que você quer. Então não adianta eu falar assim, Senhor, eu quero voltar a ser atriz e não fazer nada pra alcançar isso. Não fazer um curso, não fazer meu material. Eu preciso ter atitudes que me levem pra esse propósito, pra esse objetivo. Sim. É igual você pegar e o Thiago Brunet fala isso. Ele fala assim, a mesma coisa que você querer ir pra um destino, você entra no avião e ele tá sem gasolina. Não tem como. Então vamos colocar gasolina nesse avião e vamos fazer ele decolar. E aí eu fui dando os passos que Deus não poderia fazer por mim, que só eu poderia fazer. E fui atrás de tudo. Fui fazer foto, fui fazer videobook, fui fazer tudo. E eu descobri o Elenco Digital, que é uma plataforma, como se fosse o LinkedIn, para atores e modelos. Então fica a dica, você que está começando aí, vai fazer curso, vai tirar seu registro profissional e pesquise sobre o Elenco Digital, que é uma plataforma bem legal. Que eu acho que, assim, isso realmente mudou minha vida. E aí eu coloquei meu material todo no Elenco Digital, fotos, vídeos, self-tape, e voltei a fazer curso, para voltar a entender sobre arte, né, tudo, que eu tava anos afastada. Um mês depois... eu me posicionei em fevereiro, tomei a decisão em fevereiro de 2021. Comecei a fazer o curso em março no Teatro Unici. Um belo dia, uma segunda-feira normal, que nada, tá tudo normal, aqueles dias comuns, né? Estou lá tomando meu café da tarde. Do nada chega uma mensagem. Oi, Giovana, tudo bem? Vi seu material aqui no Elenco Digital. Sou a produtora aqui da Record. Você pode me mandar suas fotos para um possível trabalho quinta-feira agora? Vou mandar pro diretor. Meu Deus. Eu não, gente. Já comecei a tremer. Mãe, você não acredita? Comecei a pular, a vibrar. Meu Deus do céu. Eu tirei foto do meu cabelo, que eles pedem pra tirar foto, pra saber como é que você tá. Uhum. Mandei. Ela falou, o diretor te aprovou. Quinta-feira você grava. Pra novela Gênesis. Uma participação especial. Falei, não acredito. Nossa, eu chorava. Quem eu que era o ajoelhei. diretor? Você lembra? Lembro. Só preciso lembrar o nome. Peraí. Era o Léo, não? Não. Era Léo Miranda, não. Era o Rudy? Era o... Não. Foguinho, era o Edgar. Também era o Edgar, ele era o diretor geral de Gênesis. Mas quem dirigiu minha cena, meu Deus do céu. Eu vou lembrar até o final do podcast, senão a gente põe na descrição depois. Tá bom. Rogerinho. Ah, o Rogerinho. Rogerinho. Nossa, Rogerinho demais. Ele gravou, ele dirigiu a minha cena em Gênesis. Só que assim, era pandemia, então todo mundo de máscara, tava voltando ainda. Eu lembro que eu fazia o teste de Covid antes de entrar e eu lembro que eu fui gravar, era uma participação, uma cena só. Só que eu fui pra Record umas 4, 5 vezes, porque sempre tinha algum problema de Covid que a gente tinha que voltar. Não, e tem que ir pra fazer a caracterização uma vez, daí depois você volta. Exatamente. Daí faz, daí tem o dia de gravar, Isso. daí dependendo da participação que você faz, tem preparação com o preparador, né? Exato. É todo um processo antes da gravação. Processo, E eu lembro que quando eu pisei na Record pela primeira vez nessa oportunidade, eu lembrei da minha oração, que eu queria trabalhar num estúdio de televisão.
E aí eu comecei a chorar, assim, chorar. E eu esqueci de falar um detalhe importante. Quando eu tava na África e eu tinha entregado minha carreira para Deus, um pastor africano estava ministrando para vários missionários, várias pessoas de vários lugares. Ele parou a ministração e apontou para mim. Eu, ai meu Deus, ele vai expor minha vida aqui, socorro, Deus, não deixa ele expor minha vida. Deus! Eu aqui, ó. Ai meu Deus, ele vai falar tudo que eu tô falando de errado. Aí ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele falou assim, eu vejo você entrando na televisão brasileira. Olha. Então, time, isso foi muito louco, porque às vezes tudo que a gente tem é uma palavra, sabe? Então eu lembro que quando eu parei com a carreira e eu fui fazer a oração, eu lembrei dessa palavra desse pastor. Eu falei, mas um dia eu recebi uma palavra, né, que eu acreditei que foi de Deus mesmo, que um dia eu entraria ali para fazer a diferença. Não entraria ali para ser o sucesso, a minha carreira. Não, eu entraria ali para ser luz, para levar o amor de Deus. Então, quando eu entrei na televisão brasileira pela primeira vez, que eu vi ali o cumprimento daquela palavra, eu lembrei daquele pastor. Eu falei, há 5 anos atrás, eu recebi uma palavra. E ela está sendo concretizada agora. Hoje. Olha onde eu tô entrando na televisão brasileira, sem agência, sem agente, sem nada. Assim, eu sei que me colocou aqui foi o Senhor, como um presente dele pra mim. E foi um presente, porque era um sonho pra mim, tá ali, sabe? E aí eu fiz Gênesis, uma participação. E aí 1 ano depois, eu recebi a oportunidade de fazer Reis. E aí foi aí que começou, assim, minha carreira, quando eu voltei mesmo. Mas foi através da novela Gênesis que eu vi o sinal de Deus. E eu falei, não, realmente a minha história na arte não acabou. Mas, hoje, eu não vivo só da arte. Hoje, eu vivo dentro de um propósito de Deus. E eu só faço aquilo que eu acredito que Ele tá nesse projeto, nesse propósito. Hoje, eu realmente entreguei minha carreira. Eu busco desenvolver projetos que, de alguma forma, agradem o coração de Deus. Uau! E como que foi esse processo, assim, de depois fazer Reis? Você ficou algum tempo na casa? Como é que foi isso, assim, na Record? Então, eu entrei pra fazer uma temporada de Reis. Eu ia fazer só a 5ª temporada. E acabou que eu fiz 3, assim. Foi incrível, porque eu entrei pra ficar 6 meses, eu fiquei 1 ano. E aí minha personagem desenvolveu, como ela que era casou. O nome dela? Eide. E como que foi desenvolver essa personagem? Nossa. Quem você era na trama? Conta então, aqui pra gente. Eu era a serva de Abigail. A Abigail tinha algumas servas, 5 servas. Eu era uma das servas, então a gente começou ali na 5ª temporada com a Abigail. E aí depois ela vai pra casa de Davi. E aí a 6ª temporada a gente acompanha a Abigail na casa de Davi. E aí na 7ª temporada eu caso com Zeleque, que era um dos guerreiros de Davi. E aí foi maravilhoso. Que aí do nada eu fiquei sabendo no meio do projeto todo, das gravações, que minha personagem ia casar. E com Zeleque. Eu nem imaginava. Entrei pra fazer uma temporada. E aí muito bom. Foi desenvolvendo. Nossa, foi muito E até incrível. hoje você não tem agente? Até hoje eu não tenho. Aí, ó, quem quiser. Já fica a dica aqui. Não tenho. Quem quiser me agenciar. Eu tenho uma agência, mas eu não tenho exclusividade. Legal. Mas eu não tenho até hoje. Até hoje é tudo pela fé mesmo. Quem é meu agente é Deus. E teve alguma cena em Reis, assim, que te marcou? Que você gravou? Sim. Ou em Gênesis, talvez, né? Na sua participação. Gênesis foi muito rápido. Então, foi uma cena só. Então, mas assim, Reis, sim. Algumas cenas, né, me marcaram. Mas eu acho que o momento que Abigail encontra Davi. Nossa, foi uma cena linda. Maiara que fez Abigail, o Cirilo que fez Davi. Wash. Nossa, ela é maravilhosa, meu Deus. Além de ser uma mega atriz, um ser humano incrível, uma humildade, assim. Nossa, ela é maravilhosa. Sim. E a gente sentiu tanta presença de Deus nesse momento, porque mostrou realmente a restituição na vida de Abigail. E um momento, assim, que Deus tá cuidando dela, pela obediência, né? Pela entrega dela. E todas as meninas ali, a gente se emocionou muito. Foi muito linda. E também, nossa, o dia que a gente gravou o enterro de Abigail. A gente chorou de verdade. Nossa, imagina. De verdade. Acho que eu e as meninas que fizeram comigo, a Nath, Isa, a Rosinha, a Malu,
A gente se emocionou mesmo. A gente criou um grupo ali tão forte, eu e as meninas. Até hoje, a gente virou irmãs, assim, pra vida. A troca que a gente teve, a amizade. E por isso que eu acho que, assim, ficou tudo tão verdadeiro. Porque também, fora das gravações, a gente criou esse vínculo de amizade das servas. Sim. E são irmãs, assim, do meu coração. E a gente se olhava, assim, a gente começava a chorar. Porque foi uma presença também muito forte ali. Uau. O audiovisual tem isso, né? Agora, é que a linguagem da novela também tá mudando um pouco, né? Tanto é que agora é série. Então, mas o cinema é muito massa, né? Não, é muito. É muito mágico, encantador. Porque agora que você fez um filme, que a gente vai falar sobre isso também. Mas eu acho que essa coisa que acontece num set de gravação é uma magia que não tem como explicar, né? Uma loucura. É sensacional. Só quem tá sente. É muito bom. E teve alguma história de bastidor, assim, que você viveu na Record, que você gostaria de compartilhar? Porque a gente tem muita gente que assiste aqui esses episódios por conta da Record. Então aí a galera, as meninas aí dos fã-clubes que querem saber os bastidores. Você tem algum dia, assim, de bastidor que você lembra que foi muito legal? Ou que foi muito ruim, sei lá, não sei. Alguma história boa? São muitos dias, assim, de gravação. E às vezes a gente chega a 7 horas da manhã, então 6h30 a gente já tá lá na caracterização, se preparando pra fazer maquiagem, cabelo. A Record é maravilhosa, assim. Eles são incríveis, Eles né? são incríveis. Você trabalhou lá, você sabe. O profissionalismo, o carinho que todos têm ali da equipe, a excelência. A gente ficava, assim, se sentindo... Era uma honra trabalhar ali. Eu falo que era um presente. Eu brinco que a Record é incrível, porque quando a gente... desde o cara que te recebe na recepção, né? Ele é a pessoa que tá ali, até a camareira que vai vestir sua roupa, porque até isso eles pensam, né? Até isso. Alguém pra te ajudar ali a fechar. Alguém pra te ajudar a fechar a roupa, botar o figurino. O Ed que fica na cozinha, não sei se era na tua ele é época, maravilhoso, ele é incrível. Então, assim, tipo, eles respiram amor, sabe? Dentro da emissora, é muito louco. Eles respiram um amor. Por onde você passa, você sente, assim, tipo, um acolhimento. Total. É muito doido. Assim, eu amo gravar lá. Eu também. Eu falo assim, foi um dos melhores lugares, se não o melhor que eu trabalhei. Eu lembro de de uma experiência que eu vivi, que era um dos primeiros dias, assim, que eu ia gravar em Reis. E eu tava muito nervosa, porque eu não tinha experiência com televisão. Era a minha primeira vez ali. E eu tinha essa questão de falar assim, nossa, todo mundo aqui é profissional, quem sou eu aqui? E contracenando com pessoas muito experientes. Sim. E a minha experiência, ela veio muito do teatro, que é uma outra pegada. Eu não tinha muita experiência com audiovisual, de câmera, de entender posição de câmera. Agora vamos fazer aberta, agora fechada, agora tá em você, agora tá na outra pessoa. Então essa linguagem do audiovisual eu não conhecia, não tinha muita experiência. E eu lembro que eu tava muito nervosa de estar ali com pessoas experientes, medo de errar a fala, medo de não saber a posição da câmera, de fazer a sombra na outra pessoa, pela falta de experiência. E eu fui constrangida naquele lugar, porque eu lembro que todas as gravações, contracenando com menos experiente ao mais experiente, pessoas que estão anos na televisão, todos com uma humildade absurda, assim, uma humildade de abraçar os novos atores, quem estava começando ali, e acolher. E eu me senti muito segura no set de filmagem, exatamente por isso. Todo mundo da produção, diretor, todos os diretores que eu trabalhei ali, elenco, todas as pessoas ali me abraçaram de uma forma que eu não me sentia, eu sou iniciante, não sei de nada. Não, ao contrário. Todo mundo ali falando de igual para igual. É um jogo, né? Que todo mundo joga junto. É muito Total. louco. Porque não interessa, quando você entra num set de gravação, não interessa se você é o mais experiente, se você é o menos experiente. É um jogo. É isso. A gente não pode querer pensar, não, é o meu, eu que tô pensando assim, eu quero. Cara, se eu não jogar junto com você, vai dar tudo errado. Então, assim, ouve o outro, né? Fala com o outro. E lá é muito doido, porque eu lembro que eu fiz uma cena com o Miguel Moura. Agora ele até fez uma novela na Globo, das 9. Ele era filho da
Carolina Dickman, eu acho. E ele era o Rei Legal. Asa. E eu nunca me esqueço, assim, tipo, ele já fez várias novelas da Record. Ele é pequeno, tipo, autor mirim, sabe? Sim. Então, ele começou super pequenininho. Acho que ele tava na sua época, ele era o Absalão. Ah, sim. Do cabelo. Sim. Então, Ele é muito fofo. ele é muito fofo. Ele E é daí, lindo. e até ele, assim, tipo, com 10 anos, acho que 9, 10 anos de idade, assim, uma troca, uma genuidade, assim, dele, que era incrível. E ele falava assim, time, se você tá com vontade de ir no banheiro, a gente vai parar a gravação pra você ir. Eu falei, não, Miguel, tranquilo, eu aguento, fica tranquilo. Mas se você quer, eu vou falar que eu quero. Ele dizia, que fofo. sabe? Não, ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Então, Muito. e só que isso, o que é? Ele tá lá dentro desde pequeno, então ele sabe o que é essa troca, porque ele recebeu essa troca. Sim. Então é isso, sabe? Você não tem como não refletir se você tá dentro de um ambiente de amor, né? É verdade. E eu gosto muito. Mas enfim, vamos falar agora de cinema, vamos falar de coisa boa. Não que a Record não seja, Claro. mas... claro. Mas por conta do FIC agora. Mas por conta do FIC. Como que foi isso, Gi? Como é que você foi parar no filme Tempo de Acreditar? Na verdade, antes da gente ir, a gente consegue passar o vídeo da Gi de Reis? Ah, é verdade. Vamos ver um pouquinho do vídeo da Gi aqui de Reis. Se a gente conseguir. All my words fall short. I got nothing new. How could I express? Sim, você sabe qual série que tá? Acho que agora eles estão indo pra 7ª, né? Temporada. Eu tenho que ficar de olho, porque a minha última não foi ainda pra televisão. Não, ainda não. Foi As I a often do. 12, 13. Não, ainda vai passar. Ainda vai Estão passar. reprisando. Every Essas são as song meninas que eu virei irmã delas. A gente ficou muito amiga. And you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a Não, eu vejo, eu me emociono porque minha avó sempre falou: "Já vou te ver na Record." Aí eu vi, a avó até parece. E ela não conseguiu me ver. Ela faleceu antes, fit for a king. mas era o sonho pessoal. Sound for a Sério heart dela, singing É a Budi? Giovanna Budi. Ela via as novelas da Record, ela ficava maravilhada. Tinha que ser a Ingrid pra fazer esse ela é vídeo tão maravilhosa. lindo. Ela é maravilhosa. A Ela Ingrid é demais. incrível. Ela faz todo mundo, né? Ela A foi Ingrid super é todo indicada. beijo, Ingrid. Ela é incrível. Ela sabe o tempo, a música de fazer o negócio, Ela né? sabe. É a essência ali. Ela é muito boa pra isso. Ela é muito boa. Ingrid, um beijo pra você. Um beijo. E Gi, como é que foi? Então, agora vamos poder entrar no tema FIC. Como é que foi entrar no filme? Fazer esse filme? Como é que foi essa experiência no cinema? Foi sua primeira experiência? Foi. Foi meu primeiro filme, primeiro longa-metragem. Eu nunca tinha feito nem curta-metragem, nada. Jura, Gi? E como Nada. que foi isso, Nossa, cara? acho que... Que Eu falei que a loucura! Record foi um dos melhores, se não o melhor. Eu falo a mesma coisa da produção do Tempo de Acreditar. Foi o melhor, se não o melhor. A linguagem do cinema é muito diferente da televisão. Sim. A televisão é aquela correria, várias cenas por dia. E é tudo pra ontem. Às vezes, porque precisa entregar, são muitas cenas, muita coisa, muito tempo. É um filme por dia, né, Gi? É um filme por dia, total. É um longa por dia. É um longa por Esse que dia. é o BO. E Exato. tanto que Hollywood já veio pro Brasil estudar o que a gente fazia. Porque como que a gente conseguia entregar um longa por dia na produção? Sendo que um filme demora meses pra ser Meses. construído, editado, vai Total. pra ilha de edição e tal. E a gente faz coisa toque de caixa, né? Não. Desde a contratação, caracterização, tudo pra ontem. preparação, gravação, edição, entrega. É isso. É tudo pra E ontem, roteiro, né? Porque correria. a pessoa que faz o roteiro, dependendo se a novela é aberta, a pessoa vai escrevendo enquanto a novela tá no ar, Tá né? no ar. Então, Vai vendo o que funciona, o que não funciona. E é uma loucura. Com a audiência total. Então, assim, eu tinha visto a experiência da televisão, que era aquela correria toda, tudo pra ontem. E o cinema é completamente diferente. Porque existe um tempo no cinema que eu ainda não tinha experimentado, porque é uma calmaria. Então, a gente fez o filme em um mês. E era muito, muito gostoso, porque a gente teve um mês de preparação também.
e um mês de gravação. Então, no mês de junho, a gente estudava texto, assim, praticamente todo dia no online. Porque cada um morando numa cidade, a gente fazia muito estudo de texto para entender os personagens, para chegar também no set seguro com o texto. E nas gravações existia um tempo. Então, se o diretor não gostasse da cena, que nem aconteceu isso, mas ele, vamos repetir, vamos fazer agora um pouco mais fechado, dava tempo de experimentar possibilidades, vamos dizer assim, tanto com o enquadramento quanto com a atuação. Então foi muito prazeroso, foi maravilhoso. A equipe toda, né, do Tempo de Acreditar, o diretor Fábio Faria, um beijo pra ele, é um irmão do meu coração, todos do elenco, o Pedrinho, a Moni, o Kainan, enfim, todos que participaram. A gente virou realmente também uma família, assim. Porque a gente ficou um mês em Joinville, um mês gravando, e a gente virou família. Muitas risadas, conversas. E essa oportunidade surgiu, muito engraçado também, porque um amigo meu foi fazer uma reunião com o Fábio Faria. E esse amigo, o Ian, ele vai, acho que assistiu o podcast, um beijo pra ele também. Foi por conta dele que tudo aconteceu e eu preciso agradecer. Ele falou, Gi, eu vou conversar com um diretor, mas eu não entendo nada de cinema, você pode participar da conversa? Eu, claro. E aí eu entrei na conversa, aí conheci o Fábio. O Fábio diretor, ele já conhecia a minha família de anos atrás, que ele frequentou a mesma igreja, enfim. A gente criou uma amizade ali e a gente continuou, a gente manteve contato. Aí ele me chamou para um projeto de um filme e na mesma época a Record me chamou e eu não consegui estar com ele nesse projeto. E aí surgiu o Tempo de Acreditar. E aí eu fiz, né, o teste, tudo. A gente desenvolveu ali pra entender a personagem. Aí ele me convidou pra fazer a Emma, a personagem Emma. Pra essa história linda que fala sobre luto, o Tempo de Acreditar. Tá no YouTube. Coloca já o trailer dela também aí pra Tá no gente YouTube, ver. no canal Feliz 7 Play. Uma produção maravilhosa. Tá com milhões de views, acho né? que vai bater 2 milhões daqui a pouco. Eu amei. Esse? Filme. Essa é a personagem Emma. Como você muda, né, Gi? Um pouquinho. Teve que cantar? Não, o Kainan. Ele canta, é verdade. O Kainan que cantou. Essa cena é linda. Ai, que lindo. Gente, vamos assistir, tá demais esse Tempo filme. de Acreditar. Feliz 7 Play no YouTube, gratuito. Aí, ó. Clica aí, que tá lindo o filme. E o que a Emma te trouxe, assim? Nossa. Conta. O filme, ele fala sobre luto, né? Ele fala sobre, não vou dar spoiler, mas ele fala sobre como recomeçar. A gente passa, às vezes, momentos difíceis de despedida com quem a gente ama. E a gente não tá preparado pra se despedir. E ele fala que é possível esse filme, ele é uma mensagem linda que ele fala que é possível você voltar a acreditar mesmo num momento muito difícil. É possível recomeçar. E a Emma, ela é uma personagem que ela traz essa esperança pro filme. É uma personagem que ela é irmã do Lucas. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma situação de luto. E ela tenta trazer sempre o olhar de Deus. O olhar de tá difícil, parece que é o fim. Mas só parece, não é o fim. Existe ainda uma história para ser contada. A vida não pode parar no luto, na morte. Existe uma vida para seguir. Então, é uma mensagem muito profunda, muito bonita, que fala sobre esperança. E a Emma me ensinou sobre isso, que mesmo em momentos muito difíceis, é possível sim acreditar, a vida não acabou. E eu acho que as pessoas que se vão, elas querem muito que a gente continue celebrando a vida, né? Então a gente não pode parar, a gente precisa continuar a celebrar até o último suspiro. Porque a vida é um passeio, ela vai passar para todo mundo. E como é que a gente vai passar por essa terra? Então a gente precisa celebrar todos os dias, porque cada dia é único. E a Emma me ensinou isso. É celebrar todos os dias, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o que a gente tem é o hoje. Sim.
É isso. Meu Deus. Caraca, eu amei, assim. É que nem eu te disse, eu não vi o filme todo, mas eu vi parte dele. Ainda vou terminar ele. E eu achei incrível, assim. É lindo. A entrega de vocês, do elenco todo, da direção, fotografia. A fotografia, o Rogério. Incrível, Nossa, Rogério. Cine Heaven, maravilhoso. É muito bom mesmo, assim. Eu achei incrível, gostei muito. E parabéns, né, pelo trabalho. Obrigada, fiquei muito feliz de fazer a Emma. É. Foi especial mesmo. E trabalhar pela primeira vez com cinema. Mas foi a primeira, mas você já teve outras, né? Já gravei agora um outro filme. Pode dar É isso aí. spoiler! Nossa, agora eu tive a oportunidade de gravar com os irmãos Kendricks, que eles fizeram A Forja, Quarto de Guerra. Como foi? Então, foi uma loucura, né? Olha que engraçado. Uma curiosidade. Estreou o filme Tempo de Acreditar agora em agosto. E eu perdi minha cachorrinha, assim, do nada. Eu vivi um luto muito forte. Minha cachorrinha faleceu na quinta-feira. Na sexta, eu recebo a ligação pra fazer o teste do filme dos irmãos Kendricks, no luto. E aí, o Reginato, um beijo pro Reginato, também mandou uma mensagem falando assim: você pode gravar, é um teste, vou te mandar personagem. Aí eu falei: eu tô aqui de luto, mas eu vou gravar. Tava chorando com a perda da minha cachorrinha. Mas aí eu consegui, assim, me repor. E aí eu gravei e mandei o teste. Aí 3 dias depois ele falou: olha, você passou pra última fase, vai ser presencial com os irmãos Kendricks. Eles que vão aprovar. Misericórdia. E eles são americanos, né? E eu ali tentando com o meu inglês também, mas a produção é em português. Eles desejaram produzir aqui no Brasil. É um remake mesmo do primeiro filme deles, do primeiro projeto que eles fizeram. E aí eles regravaram agora. Qual? Sabe, pode dizer qual é? É porque eles trocaram o nome, né? O filme vai se chamar Ignição da Alma. Mas o filme que foi é uma outra tradução. Eu vou pesquisar e vou te passar. Eu esqueci. E aí eles sentiram de Deus de vir pro Brasil para produzir aqui. E aí eles fizeram uma seleção mesmo. Aí eu fiz o teste lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei... E olha que engraçado, né? Eu morei nos Estados Unidos com a minha irmã por 5 meses. Isso há 1 ano e meio atrás. 2 anos atrás. E aí eu tava lá nos Estados Unidos, eu tive a ousadia de mandar um e-mail pra eles. Que eu falei: tô aqui nos Estados Unidos. Na época, eu ainda não conhecia meu marido, né? Eu tava achando que eu ia morar nos Estados Unidos mesmo. Eu fui passar um tempo, mas quase decidi ficar lá. E aí eu voltei pra gravar o Tempo de Acreditar, na verdade. Eu só voltei pra gravar o Tempo de Acreditar e acabei que eu fiquei no Rio de Janeiro. E aí eu mandei um e-mail pra eles falando das minhas experiências, só que eles não me responderam. Claro, né, gente? Quantas pessoas não devem mandar um e-mail pra eles? Eu descobri o e-mail deles no Google mesmo e mandei. E aí no dia do meu teste, é eles que avaliam o teste. Eles vieram me cumprimentar, muito queridos, muito simpáticos. E aí eu mostrei o e-mail pra eles que eu tinha mandado há 1 ano atrás. Falei: olha, eu entrei em contato com vocês, estou muito honrada de fazer o teste aqui com vocês, independente de qualquer coisa, porque sempre foi um sonho trabalhar com eles. Eles são uma referência no cinema cristão. Eles fizeram A Forja, o Quarto de Guerra, que fez um sucesso. A Forja também, Desafiando os Gigantes. Eles expandiram muito o cinema cristão aqui no Brasil. Sim. Então, é um sonho. E aí, quando eu fiz o teste... Eu falei: ai, Senhor, tá nas tuas mãos. E aí, um tempo depois, mandaram um e-mail e falaram: olha, os irmãos Kendricks querem fazer uma videochamada com você, porque eles estão agradecendo todo mundo que participaram do teste. Aí eu falei: não vou criar expectativa. Eu acho que eles só vão mesmo agradecer, porque eu fui. Eles são muito queridos, assim, só que porque eu fui fazer o teste. Aí eles me ligaram e falaram: oi, em inglês, né? Falando assim: oi, Giovana, nós queremos agradecer porque você compareceu ao teste, parabéns pelo seu teste. Independente de qualquer coisa, a gente quer te agradecer. Mas só uma pessoa passou pra personagem da Elisandra. E essa pessoa foi essa daqui. Aí eles mostraram uma foto minha. Aí eu comecei a chorar. Assim, na frente deles mesmo. Eu não consegui segurar as emoções.
E agradeci muito a Deus. E aí gravei com eles. Fiz a personagem da Elisandra, uma jornalista no filme. E foi maravilhoso, uma mega experiência também. Aí deve estrear ano que vem. Ó, gente, Nação já da Alma. temos novos lançamentos da Gil ano que vem. Caraca, muito bom. bom. Porque é uma produção que eles fizeram recentemente, né? Acho que faz o quê? Uns 2 meses que parou as gravações? Isso. A gente gravou agora no setembro, final de setembro, outubro. Foi no Rio, né? Foi no Que Rio de aconteceu. Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Um batidão ali de gravações. É. E que bom, vai dar certo. Agora é só a primeira. E foi em português, né? Foi em português. Nossa, graças a Deus. Os Senão... próximos vão ser em inglês. Em inglês, tem que estudar. Começar a falar fluente inglês. E qual que foi o seu maior desafio com essa jornalista? Fazer uma jornalista. Eu fui estudar, fui entender como é que jornalista fala. Porque existe uma linguagem, existe uma velocidade, existe uma dinâmica do jornalista que eu não sabia. E aí eu conversei com uma amiga, Cláudia Pires, que é jornalista. Eu falei, me dá as dicas aqui, como é que funciona. E é um momento que ela faz uma entrevista e é um ao vivo. E aí eu aprendi algumas técnicas. E o desafio foi esse, né? Ter essa linguagem do jornalismo. Mas foi legal, eu amei ser jornalista por um dia. Ah, que bom. Super seria na vida, amei, foi muito legal. Ô Gi, como é que tá sendo agora você ser indicada a melhor atriz no FIC? Ai, me senti muito honrada. Primeiro que de verdade, eu não imaginava. Quando eu vi as indicações e vi que meu nome tava lá, eu falei, que loucura, porque eu nem esperava, assim. A Verônica já tinha me convidado para apresentar o FIC, apresentar algumas categorias que eu vou apresentar com o Xande. E no meu pensamento, porque é incrível, né? O Festival de Cinema Cristão, uma grande oportunidade. Mas que eu tava ali como apresentadora, não sabia que eu ia ser indicada, não tinha essa ideia. Aí quando eu fui, eu me surpreendi, mas me senti muito honrada, tô muito feliz. Só de estar ali na indicação já é uma alegria, uma honra, né? Sim. É uma honra. E o que as pessoas podem esperar do FIC? Você pode dar algum spoiler? Olha, o FIC vai ser incrível. Vai ter muitas coisas boas. São muitas categorias especiais, né? Categorias, assim, que eu nem imaginava também que tinha. E eu me surpreendi. Então, a gente tá falando de filme evangelístico, filme bíblico, socioambiental. Então, são várias categorias muito especiais. E vai ter muitas apresentações incríveis de artistas, de música, de dança. E acho que vai ser um dia muito especial, de muitas conexões também. Ah, isso aí, gente. Se você... Eu não sei se esse episódio não vai antes do FIC, o FIC já é amanhã. Então já aconteceu, né? Já aconteceu. Mas se você perdeu, você pode ir lá no TimeCast, acompanhar como foi um pouco. É isso aí. Que a gente vai fazer a cobertura. A gente fez a cobertura. Pois é. E como, né? Vocês não pararam um minuto. Não paramos um minuto. Ô, Gi, e agora me conta como que é. Porque eu quero, antes da gente finalizar esse podcast, eu quero saber um pouquinho das suas outras... que você também é produtora de conteúdo. Você também tem um ministério de projeto social. Projeto social. Como é que é isso, cara? Você dá conta disso coisa. tudo como? Como que é isso? Eu encaro tudo como um propósito, por isso dá tudo certo no final. Mas foi lá na África que eu fui despertada também nessa área de missões. Eu tava disposta a largar tudo e ser missionária. E meus pais, não, volta, termina a faculdade. Mas aí eu comecei a fazer missões no Rio de Janeiro. Eu entendi que, às vezes, do lado da minha casa tem lugares com vulnerabilidade que a gente pode sim semear, ajudar. A gente não vai conseguir salvar o mundo, a gente não vai conseguir mudar a realidade de todo mundo, mas se a gente conseguir mudar a realidade de uma pessoa, semeando o amor de Deus e fazendo aquilo que o Senhor fala pra gente cuidar das viúvas e dos órfãos, e tendo essa humildade de olhar pro próximo, de amar como ele ama, já vale muito a pena. E a gente começou esse projeto chamado Fé com Obras em setembro de 2017, 2017, isso mesmo. São muitas datas. 2017, setembro de 2017, a gente começou esse projeto Fé com Obras em Jardim Gramacho, onde a gente faz esse trabalho há 8 anos. A gente leva mais de 400 voluntários ali, todo mundo ativando o seu propósito e abraçando crianças, famílias. E é muito mais, assim, do que levar uma cesta básica, uma ajuda. É realmente levar o amor de Deus. A gente entra nas casas, conversa com as pessoas, a gente faz discipulado, a gente brinca com as crianças. E quem sai transformado de lá somos nós, né? Porque é muito aprendizado. E é viver o ID, é viver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o verdadeiro propósito, que é cuidar
das pessoas que muitas vezes passam por uma vulnerabilidade social e que não tem ajuda do Estado, do governo, enfim, não tem ajuda, não tem oportunidades, né? E de que forma isso te atravessa, assim, pra ser uma artista melhor, uma mulher melhor? Você acha que isso mudou sua vida? Muito, completamente. Eu acho que é me conectar com o verdadeiro chamado e propósito que Deus tem pra mim. Porque eu falo, eu sou atriz, eu estou atriz. Mas o meu maior chamado, eu amo minha carreira, eu amo produzir pra Deus, eu amo fazer arte, amo interpretar, eu sinto muito prazer, é uma realização pessoal, profissional. Mas eu amo mais, eu acho que tá ali nas missões, sabe? Porque eu encaro a arte como uma missão. Eu encaro a arte como uma missão. Mas assim, você sair da sua casa pra ir pra um lugar com muita vulnerabilidade é muito louco. Você não tá fazendo ali pra mostrar nada pra ninguém. Você não tá fazendo ali pra querer aplausos, reconhecimento, nada. Você tá ali simplesmente pra fazer a vontade de Deus, sabe? E por que eu tô falando que eu amo mais? Porque eu encaro muito a minha carreira como uma missão. Então, eu acredito que Deus quer alcançar pessoas ali no meio da arte. Deus quer ali, de alguma forma, né, usar a arte. Mas eu sinto que o meu lugar é fazer a vontade de Deus, sabe? Então, se Deus quer estar ali nos projetos sociais, se Deus quer estar ali que eu fique com a minha família, ou tá ali na arte, tá tudo bem. Mas é que, assim, ser atriz é incrível. Mas você também ser missionária e ser usada por Ele é muito, 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 muito incrível. É lindo mesmo, né? E você, é ser você, né? Porque você ali não é nenhum personagem, é você ali. Porque quando você tá interpretando, você tá contando a história de alguém. E quando você tá na missão, você, na verdade, tá sendo você, a sua verdade. Por isso que me atravessa tanto, porque ali eu sou eu, é a Giovana. Né? Não é a Ema, não é a Eide, não é a atriz. Sim. É a Giovana ali, né? E agora a gente já entrando pro final, né? Eu queria saber se você já tem, assim, se você já sente pra onde que a sua carreira tá indo, se você tem algum sonho guardado na gaveta, se você já tem algum spoiler pra dar pra gente de alguns próximos projetos. Sim. Ou até na missão, ou nos seus projetos particulares, né? De criação de conteúdo, enfim. Sim. O que temos? O que temos? Olha, o que temos é uma dependência em Deus. Ou amanhã a gente não sabe. Amanhã a gente sabe hoje. A gente sabe hoje, ou amanhã a gente não sabe. Mas eu acho que o meu objetivo mesmo, time, é continuar desenvolvendo o projeto que Deus tem pra mim, sabe? E é o que eu tava falando, é você entender o time, é você entender o propósito. Eu continuo na carreira, continuo semeando, continuo fazendo testes, continuo buscando desenvolver. Mas hoje eu quero realmente viver o tempo que Deus tem pra mim. Eu casei agora. É recente? Recente. Tenho 6 meses de casada. Agora eu tô aprendendo a ser esposa. Aprendendo essa construção. Mas assim, no momento que a gente decidiu casar, eu falei, cara, agora é um tempo que eu quero focar. Eu tenho a minha atividade, tenho uma produtora de conteúdo. Eu produzo conteúdos pra rede social. Eu tenho alguns clientes que eu trabalho como apresentadora. Ou só vou lá e gravo, desenvolvo aquela marca pra se posicionar no digital. Eu tenho a minha empresa chamada Reinarte. Que hoje é o meu trabalho, né, assim. E eu tenho esses trabalhos que Deus abre as portas de estar produzindo como atriz, em cinema, na Record. Eu tenho a minha empresa, mas eu também tenho a disponibilidade, sim, a qualquer momento alguém me chamar, eu ter ali, não estar trabalhando para alguém e não poder sair. Eu tenho essa autonomia. Mas esse tempo eu falei... eu até participei de alguns testes e tal, mas aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou focar no meu casamento, vou ficar nesse projeto agora que é importante, que é construir, né, a minha família, tudo, aprender. Então eu busco, assim, os próximos projetos, acho que são esses, entender o momento de cada coisa, mas eu continuo com essa empresa Reinarte, eu dou aula de teatro também. Eu ajudo pessoas a se desenvolverem para falar em público, pessoas de outras profissões, advogados, outras profissões que às vezes querem se desenvolver, querem falar em público e não conseguem. Então esses projetos mesmo, e sempre aberta para aquilo que Deus quer fazer no audiovisual,
audiovisual, no cinema, nos projetos sociais. E a gente vai fazer agora também o especial de Natal, que é o projeto social que a gente tem do Fé com Obras. A gente vai estar lá em Gramacho, fechando o ano. Com muito amor e é isso. Que lindo, que lindo. Caraca, amei. Gi, agora pra finalizar, a gente tem um programa aqui, uma dinâmica dentro do TimeCast, que é o bate-bola com o time Cruz. E eu vou fazendo algumas perguntas e você tem que responder. Assim, Rápido, tipo, né? Rápido. Porque você sabe que eu falo muito, então… Mas é rápido. É importante, eu faço a pergunta e você já tem que Tem que ser responder. objetivo. Uma palavra ou uma frase? Pode ser, uma Tá. frase, no máximo, No máximo, assim. tá. Mas às vezes, eu sei que vai ter umas que você vai querer… Você tá preparada? Porque eu vou falar luz, você fala câmera, e daí eu falo ação Tá e bom. começa. Então vambora? Tá preparada? Acho que sim. Então vai, luz, Câmera. ação. Bora. Um personagem que te virou do avesso. Eide. Uma cena de cinema que você jamais esquece. The Chosen. Pode ser The Chosen, sério? Pode. Então tá. O momento que um dos discípulos deseja ser curado e Jesus fala que ele vai usar aquela situação. Porque mesmo ele não curando, ele continua sendo Deus daquela pessoa. Teatro, cinema ou TV? Ai, gente, é muito difícil. Teatro, cinema e TV. Eu não vou nem brigar porque todo mundo fala isso. Um vício de artista que você tem. Me alongar. Alongar. Aquecer voz e alongamento. Um perrengue de bastidor que hoje te faz rir. Dor de barriga. Aonde? Acho que em todos os lugares. Record, coxia, filme. Algo engraçado que você superou com classe aí no meio artístico. Dor de barriga. Além da dor de barriga, nossa, errei 1000 vezes o texto, que era uma frase na Record, e teve que voltar tudo por minha causa. Foi a única vez que eu errei, mas esse dia me marcou muito. Mas aí eu pedi perdão, pedi desculpa, e todo mundo, de boa, acontece com todo mundo e tal. Mas isso foi perrengue. É engraçado, né? Hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei desesperada. Porque o que tá acontecendo? O que não pode faltar na sua bolsa de gravação? Minha bolsa. Nossa, difícil. Água. Um artista que você admira? Nossa, difícil. Eu vou falar uma que… tem várias, né? Mas… é uma que eu me inspira muito, é a Débora Bloch. Um talento seu secreto que ninguém sabe. Eu gosto de cantar. Isso não significa que eu cante bem, mas eu gosto de cantar. Um filme que você assistiria 1000 vezes. Eu vou falar o The Chosen. Um versículo que te guia. Isaías 61. Uma peça marcante da sua vida. Elis Regina, musical. A jornalista Lisandra te ensinou o quê? Recomeçar. Um medo que te impulsiona. O medo que as pessoas vão pensar de mim. Um sonho que ainda tá germinando dentro de você, mas que daqui a pouco vai… Fazer uma protagonista. A melhor parte de atuar. Realização pessoal. E a parte mais difícil? Conseguir trabalho. Amei. Uma palavra que define seu momento agora. Aprendizado. E agora chegou o nosso momento que você já fez, mas a gente vai fazer de novo. De novo não, só se você quiser, mas Claro. se você ainda tiver aí queimando dentro do seu coração uma mensagem, um conselho, uma frase, alguma coisa que você queira falar para esse pessoal que ouviu esse episódio até agora, você pode olhar para essa câmera e deixar a sua mensagem, Gi. Muito obrigada. Quero falar o seguinte: seja coerente com aquilo que você quer para sua vida. E antes de entender o que você quer, busque a vontade de Deus.
Aceite os processos de Deus pra você, porque os processos de Deus, ainda que muitas vezes sejam difíceis, eles estão te preparando pro seu propósito de amanhã. E não pegue o avião sem colocar gasolina antes. E saiba pra onde você tá indo. Se você tem um sonho, desejo de estar no meio da arte, não desista. As pessoas falam, é difícil, não tem trabalho. Realmente é difícil, mas quando Deus tem propósito, Ele vai abrir a porta certa na sua vida. Uau, e essa foi a Gi. E Gi, agora pra você não esquecer esse dia, obrigada. Esse dia tão especial pra nós, pra você levar um pouquinho da gente com você. Amei. Esse é um presente do TimeCast pra você. Ai, levar pra sua casa. Gente, é muito chique, olha isso. Meu Deus do céu. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você por ter feito o convite. Eu falei que eu entrei aqui, vocês são muito carinhosos, me abraçaram. Tudo assim com muita excelência. E foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. A honra e o prazer foi todo nosso, Gi. Obrigada, e antes da gente finalizar, se você quiser deixar suas redes sociais pro pessoal que tá assistindo, te seguir, quais são as suas redes sociais? Gio Abud, GIOABBUD, meio difícil. O Instagram, @GioAbud. E eu acho que o Instagram é o que eu mais uso e vai ser um prazer. Qualquer dúvida, qualquer questão, me chama lá no direct que eu vou estar falando com vocês também. Muito bem. Obrigada, Gi, de verdade, mais uma vez, por você ter vindo. Eu amei te conhecer, eu amei essa história. Eu queria ficar aqui horas falando, mas eu tô aqui só de olho no seu horário, porque você tem compromisso. Mas por mim, eu ficava horas aqui ouvindo mesmo sua história, tudo que você... O seu propósito de vida mesmo é muito lindo, a sua trajetória, seu ministério, seu coração é maravilhoso. E eu espero que esse seja só um primeiro encontro de muitos que ainda virão nas nossas vidas. Eu vou lá te visitar no Rio de Janeiro. Por favor, Rio de Janeiro tá de portas abertas. Vou lá quando você estiver em São Paulo também. Bora se ver, porque foi incrível. Eu amei te conhecer de verdade. E muito obrigada mais uma vez. E pra você que assistiu esse episódio até agora, muito obrigada também. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio, que foi incrível, a história da Gi. E não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais. E eu também queria mandar um beijo grande pro pessoal da Reinvent, que faz tudo isso acontecer. Eles são incríveis, é uma equipe maravilhosa. E se você que tá em casa também deseja ter o seu projeto, ter o seu podcast, ou se você tem sua empresa e quer se posicionar nas redes sociais ou no mercado, procure eles, que eles são demais. Um beijo e até o próximo episódio.